pessoal, tudo bom? Esse conteúdo aqui, ele não foi passado para vocês durante os nossos encontros lá, mas eu acho que é um conteúdo muito bacana, muito interessante, que se chama propriedades coligativas. As propriedades coligativas, elas estão relacionadas com a ideia de solução, uma solução. E quando a gente fala em solução na química, né, você sabe que tem um solvente e você sabe que tem um soluto. E nessa ideia de solução, nas propriedades coligativas, a gente vai tratar de uma solução ideal e de um soluto ideal. O que seria essa solução ideal e o que seria esse soluto ideal? Uma solução ideal é aquela em que você tem muito, mas muito solvente, uma quantidade enorme de solvente e uma quantidade mínima de soluto. Para quê? Para que essa solução se comporte do ponto de vista físico-químico da maneira mais ideal possível, ou seja, preservando as suas características físico-químicas de temperatura de fusão, temperatura de ebulição, pressão de vapor e por aí vai. Tá? No caso do soluto, é semelhante. Um soluto ideal é aquele soluto que está na quantidade mínima, de tal forma que as características físico-químicas desse soluto se preservem. Tá? Do ponto de vista físico-químico, como temperatura de fusão, de ebulição desse soluto e tudo mais. No caso das propriedades coligativas, a gente vai assumir que esse coligativo está relacionado com a dependência da presença do outro, né? O solvente depende da presença do soluto, o soluto depende da presença do solvente, daí vem coligativo, tá certo? Então, nas propriedades coligativas é muito importante a gente assumir que o soluto, ele não é volátil, certo? O soluto não é volátil naquela condição ali. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante está relacionada com a presença do soluto. O que vai diferenciar, o que vai fazer diferença nas propriedades coligativas é a presença do soluto, a quantidade, número de mols, quantidade de matéria. É isso que interessa. A natureza do soluto não é importante no caso das propriedades coligativas, tá bom? Nós temos como propriedades coligativas a elevação ebulioscópica, temos o abaixamento crioscópico, temos a tonoscopia e temos a osmose. Além dessas quatro, eu colocaria a solubilidade também como uma propriedade coligativa, mas isso aí a gente conversa até o final do vídeo, tá bom? Acompanhe aqui. A primeira propriedade que eu gostaria de falar com vocês é sobre a elevação ebulioscópica, ou seja, a presença de um soluto vai fazer com que a temperatura de ebulição daquela solução seja aumentada. Bom, como é que eu vou exemplificar isso? Olha esse gráfico aqui. Ó. Aqui você consegue ver que nós temos um solvente e ele apresenta uma temperatura de ebulição. Por outro lado, na presença de um soluto, você vê que essa temperatura de ebulição foi deslocada. Então, você vai observar que a presença do soluto fez com que as propriedades se modificassem, propriedades físico-químicas, no caso a temperatura normal de ebulição desse solvente se modificou agora numa solução e com isso você vai observar um aumento dessa temperatura, tá certo? A elevação ebulioscópica ela pode ser calculada como nessa expressão que você está vendo aqui, tá certo? Observe que aí tem uma constante ebulioscópica, esse Kzinho é B, é a constante ebulioscópica, que está multiplicado pela molaridade do soluto. Falei para vocês, a presença do soluto é muito importante em termos de quantidade. Lembrando que molaridade é igual ao número de mols do soluto dividido pela massa em quilos do solvente. Muito importante ficar atento com a densidade dessa sua solução. Se a densidade for igual a 1, nenhuma correção adicional na molaridade precisa ser feita. Se for muito diferente de 1, aí eu sugiro que vocês façam as devidas correções, tá bom? Então, essa equação aqui, esse ΔT igual a constante ebulioscópica vezes a molaridade do soluto, é a maneira que você tem de calcular de quanto vai ser esse aumento da temperatura no caso da elevação ebulioscópica. Exemplos, se você tiver lá uma panela com água fervente e você colocar um pouquinho de sal lá, você vai ver que a fervura cessou. E você precisa de uma quantidade de calor a mais para fazer essa solução agora de água e sal entrar em ebulição. É um exemplo da elevação ebulioscópica, beleza? O próximo exemplo, eu vou usar esse mesmo gráfico aqui de novo
para mostrar para vocês o abaixamento crioscópico. O abaixamento crioscópico é outra propriedade coligativa, ou seja, a presença de um soluto vai fazer com que a temperatura de fusão dessa solução fique mais negativa ainda, fique mais baixa ainda. Um exemplo muito claro disso é quando você tem neve. Já viu nos filmes lá, quando tem neve, eles colocam sal em cima da neve. A presença desse sal em cima da neve faz com que essa nova solução de gelo e sal precise de uma temperatura mais baixa ainda para permanecer congelada. Como a temperatura do ambiente não está tão mais baixa assim, o que é que vai acontecer? O gelo vai fundir, ele vai derreter. A equação que expressa o abaixamento crioscópico é essa daqui, ó. Fica atento aqui a essa equação. E você está vendo que tem um Kf aí, que é a constante crioscópica. A constante crioscópica, assim como a constante ebullioscópica, é tabelado, é um valor tabelado. Então você vai conferir esses valores numa tabela. Atenção, tanto lá na elevação ebullioscópica como no abaixamento crioscópico, você está vendo aqui que a gente expressa tudo em termos de molaridade. Mas você vai encontrar expressões onde vão ser correlacionados com fração molar ou até mesmo com a concentração molar, fração molar e concentração molar. Por que isso? Porque as constantes podem ser expressas com unidades diferentes. Então, cabe a você, analista, aí, olhar como vai ser expressa essa constante para você saber se usa fração molar, molaridade ou concentração molar, tá certo? Lembrando que molaridade é o número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilos. E no caso da concentração molar, é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução, tá certo? Agora, pessoal, vamos falar da tonoscopia. A tonoscopia vai falar sobre o abaixamento da pressão de vapor. Mas o que é abaixamento da pressão de vapor e o que é pressão de vapor de um líquido? A pressão de vapor de um líquido, a pressão máxima de vapor de um líquido, ela está associada com o equilíbrio entre o líquido e o seu vapor, certo? A formação do seu vapor. Então, todo líquido tem uma pressão máxima de vapor, ou uma pressão de vapor, que é justamente esse equilíbrio que existe entre ele e o seu vapor. Imagina assim uma quantidade de água num copo. Tem uma pressão de vapor ali. À medida que você vai aumentando a temperatura, essa pressão de vapor vai diminuindo e a água vai evaporando. Então, quer dizer que está relacionado com a tendência da molécula sair no estado líquido e ir para o estado vapor, uma transição de fase. Então, o que é que você tem como abaixamento da pressão máxima de vapor ou abaixamento da pressão de vapor? Ora, se você tem um líquido que está entrando em ebulição numa determinada temperatura, a presença de um soluto vai fazer com que nessa mesma temperatura essa pressão de vapor diminua, certo? De tal maneira que o líquido para de entrar em ebulição. Um exemplo clássico disso é aquele lá da panela com água fervente. A água está fervendo e você coloca uma certa quantidade de açúcar, por exemplo. E aí você vai ver que a fervura cessa. Porque naquela temperatura, a pressão de vapor que estava permitindo com que o líquido entrasse em ebulição, agora, dada a presença de um soluto, como você está vendo aqui nesse gráfico, você vai ver que ocorreu um abaixamento dessa pressão de vapor, tá certo? O que vai manter o líquido por um tempo ali, né? A solução agora, o solvente na fase líquida e não na fase vapor, tá certo? A expressão que vai determinar esse abaixamento da pressão de vapor é essa daqui, onde você vai ter a constante tonoscópica, tá certo? Vezes a molaridade do soluto que você vai adicionar na sua solução. Beleza, pessoal? São equações muito simples, muito parecidas e atenção, pessoal, muita atenção. É sempre bom olhar o que é que está sendo pedido. Quando falamos em molaridade, número de mols do soluto dividido pela massa em quilos da solução e atentar para a densidade dessa solução. Se por acaso não for colocado em canto nenhum sobre a densidade, você pode assumir que a densidade vai ser equivalente à densidade da água, por exemplo, certo? 1 grama por centímetro cúbico, beleza? Essa daí é a tonoscopia, ou abaixamento da pressão de vapor. Muito bom, pessoal. A próxima propriedade coligativa seria a osmose. A osmose nada mais é do que a passagem de um solvente através de uma membrana. Olha esse esqueminha aqui do lado. Ó. Esse esqueminha aqui mostra para você que eu tenho, de um lado, uma solução e de outro lado eu tenho um solvente, certo?
solução e solvente. Ambos os recipientes têm uma pressão sendo exercida. Esse pezinho aí, ó, tem uma pressão sendo exercida. Só que do lado da solução tem um π, uma letra π maiúscula aí, grande. Isso daí simboliza a pressão osmótica. Quando essa pressão osmótica, né, essa pressão extra é exercida do lado da solução, somente o solvente passa através da membrana. Então a osmose é esse empurrão através da membrana. No grego, osmose, né, a origem da palavra lá do grego quer dizer empurrão. Então tem esse empurrão, o solvente passa através da membrana e na membrana fica retido o soluto. Então essa membrana ela é semipermeável, ela só é permeável ao solvente, não ao soluto, tá certo? Então esse processo você pode aplicar ele e fazer uma correlação, como nessa equação aqui, entre pressão osmótica e a concentração do soluto, vezes RT. O R você já conhece, que é a constante dos gases, e o T é a temperatura. Outra maneira de você poder fazer essa correlação é através desta outra equação aqui, onde você tem a fração molar do soluto. Então lembre-se, você pode utilizar concentração molar, você pode utilizar fração molar. Lembrando que você também pode fazer uma conversão de concentração molar em concentração comum, gramas por litro, ou ainda em molaridade, número de mols dividido pela massa do solvente. Todas as combinações podem ser possíveis, desde que você respeite as unidades e respeite as maneiras de fazer essa conversão de uma maneira adequada, tá bom? Se você quiser saber aplicações sobre a osmose, eu vou te dar dois exemplos. Primeiro é a determinação da massa molar de polímeros. Você tem uma solução com polímero e aí você promove essa separação, né, do solvente do polímero. O polímero vai ficar preso ali na membrana e a partir daí você consegue determinar a massa molar dessa macromolécula. Outra macromolécula que seria alvo de estudos com osmose seria a determinação da massa molar ou do peso molecular das enzimas. As enzimas também têm a sua massa molecular ou peso molecular determinado por osmose. São aplicações. Se você tiver mais uma aplicação, um exemplo que você viu por aí, comenta comigo aqui que a gente discute um pouco mais. Valeu? E finalmente, pessoal, vem a solubilidade. A solubilidade. A solubilidade, ela não é propriamente dita assim uma propriedade coligativa. Por quê? Porque depende da natureza do soluto. Tem coisa que é mais solúvel, tem coisa que é menos solúvel. Estou falando de um sal que pode ser extremamente solúvel, como o NaCl, mas que também apresenta um KPS. E tem sais que não são nada solúveis, né? Como vocês já viram lá na parte de equilíbrio. Então, quando a gente fala de solubilidade, a gente lembra de solução saturada. Então, numa solução saturada, existe ali um equilíbrio entre um tanto de soluto que se dissolveu e um tanto de soluto que não se dissolveu, né? Então, na solução saturada, a gente observa um equilíbrio. E sempre que a gente observa equilíbrio, a gente está falando de um pedaço que está numa fase e um pedaço que está em outra. Um soluto que se dissolveu e um soluto que não se dissolveu. Então, nesse equilíbrio aí, a gente consegue fazer uma previsão de qual temperatura vai ocorrer a solubilização de um determinado soluto, tá certo? Então, quando vocês observam lá as curvas de solubilidade, por exemplo, os valores de KPS, isso é obtido a partir dessa relação, onde você aumenta a temperatura e aumenta a solubilidade daquele soluto. Pode acontecer o inverso também, de você aumentar a temperatura e diminuir a solubilidade. Lembre-se que a dissolução, né, pode ser acompanhada de um processo endotérmico ou exotérmico, uma questão de equilíbrio, falei para você, e aí você tem que analisar o equilíbrio para poder ver se é melhor aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura no sentido de solubilizar um determinado soluto, tá bom? Pessoal, essas foram as propriedades coligativas. Eu espero que vocês possam ver mais coisas sobre isso, mais aplicações, pesquisem e tal. Conversa comigo. Vem tirar uma dúvida comigo, traz um exemplo aqui que a gente tenta trocar uma ideia e conversar muito mais sobre isso, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado.